Na verdade, eu sempre odiei coisas de terror. Porém, desde este fato, por algum motivo, comecei a dar mais importância. E hoje eu estou aqui, um grande fã do trabalho de vocês. Primeiramente, mesmo que eu não gostasse de nada de terror, sempre amei histórias do folclore, em especial do lobisomem, que envolve a minha família desde o tempo do meu bisavô. Desde pequeno, minha mãe, meu pai e toda a minha família sempre amaram cães e lobos. Por causa disso, sempre tive um cachorro ao meu lado, e com isso me tornei um grande fã da história do lobisomem, tanto pelas histórias que meu bisavô já tinha passado, ou pelo que minha mãe já tinha relatado. Sempre quando eu lembro da imagem, eu posso sentir um calafrio percorrer toda a minha espinha. É horripilante. Eu tinha apenas 14 anos de idade na época. E como todo final de ano eu ia visitar minha avó no Ceará, ela morava em uma espécie de sítio afastado da cidade e por causa disso eu podia desfrutar de toda a beleza da natureza. Muitas vezes eu até acampava. Mas o fato mais marcante é que meu avô, que já tinha falecido, teria feito um grande caminho inteiro para uma linda árvore de laranjeira e pela primeira vez eu iria vê-la durante a viagem. Desta vez mais velho, eu pude ir de bicicleta junto de meu primo para ver a laranjeira. Como toda mente adolescente, eu pensava que as histórias sobre lobisomens eram lorotas. E por estar saindo ao anoitecer mais ou menos umas 19h30, minha avó brincou dizendo: "Cuidado! Se o lobo te pegar, vai fazer picadinho." Eu não vou mentir que eu achava legal e tudo, mas achava uma grande mentira. E sempre que alguém me contava uma história sobre o lobo, eu sempre a achava mentirosa, mesmo não dizendo. Saindo pelo caminho, acompanhado por cães da minha avó, logo pude perceber uivos estranhos vindo de dentro da mata. Que estaria ao redor do caminho. Eu tenho que admitir, era assustador aquele caminho. Uma estrada de terra com grama alta dos lados. Eu sempre ficava apreensivo quando passava por ali, de dia ou de noite. Que era um caso. Infelizmente, o meu primo arregou no meio do caminho e decidiu voltar ao invés de me levar para a laranjeira. Por causa da raposa que estaria matando galinhas por ali. Poderia nos atacar caso estivesse pela redondeza. Eu era um garoto da cidade. Mesmo sabendo que a raposa é perigosa, eu achava que era de menos, que eu poderia fugir de bicicleta. Mas continuei o caminho sozinho, com os fiéis cachorros que me seguiram por toda parte. Porém, cada vez que a gente escutava um ruído, eles ficavam em alerta. E já perto do local, pude escutar muitas vacas mugindo, ovelhas correndo ou coisa parecida. Até caí da bicicleta ao ser surpreendido por uma ovelha ao sair do mato. E por causa disso, eu fiquei com o pé atrás de ir na laranjeira. E decidi voltar. Mas os cães correram para a direção da árvore e eu não podia deixá-los ali. Na verdade, eu estava me borrando de medo para voltar naquela escuridão. Eu deixei a bicicleta caída e entrei no mato atrás dos cachorros. Porém, quando eles viram uma espécie de criatura, eles pararam imediatamente, em alerta, mas também estavam com medo. E vendo um pouquinho à frente, eu pude ver uma criatura humanoide, cheia de pelos pretos, estava de costas, parecia um cachorro, mas não tinha rabo. E além disso, sua curvatura era muito maior. Ele poderia até ficar em pé. Ele estava comendo a galinha e eu pude ver a horripilante criatura que estaria no local. E se eu tivesse calmo, até voltaria sem tentar fazer barulho. Mas em completo pânico acabei gritando e caindo no chão. Chamei a atenção da criatura. E a imagem dela ao virar era totalmente bizarro. A cara demoníaca, dentes afiadíssimos
e uma expressão desigual. Os cães estavam paralisados. Poderia ser o efeito do sono ou até a alucinação. Afinal, fiquei pensando desde o caminho até o local da criatura, mas não fiquei parado. Eu entrei no mato e corri bastante para não ver mais a criatura, nem a estrada, nem a casa da minha avó. Fiquei perdido por mais ou menos 1 hora, até encontrar os cães que ainda estavam horrorizados. Eu contei para todo mundo, mas ninguém acreditou. Mas muitas pessoas falaram que viram essa mesma criatura pelos matos, e perto da laranjeira foi possível encontrar uma marca de garra que não se encaixava com nada. Além de que os cães que me seguiram nunca mais chegaram perto da laranjeira desde aquele dia. E nem eu. Para minha família, a árvore é conhecida por uma lembrança, e marcada por mim pelo horror. Será mesmo que seria um lobisomem? Ou poderia ser um demônio ou um espírito que guardava a árvore? Poderia ser até meu avô, caso tenha uma mente aberta. Mas, de qualquer maneira, essa é a minha história. O fato ocorreu comigo quando eu estava voltando do núcleo habitacional vizinho à minha vila, onde eu e meus amigos estávamos andando de skate. Até aí tudo bem. As horas se passavam e foi ficando tarde, mas eu não estava preocupado com a hora, porque eu não iria para a escola no outro dia. Mas, como era meio longe, eu me despedi dos meus amigos e desci. A essa altura já devia ser umas 2 da madrugada, por aí. No caminho de volta para casa, da onde eu estava, eu tinha que pegar uma ladeira e depois um subidão. E não havia muito mato. A avenida era de 2 mãos. Havia um canteiro entre a rua que subia e a rua que descia. Eu estava indo tranquilo, descendo a avenida de boa, e quando eu estava na metade da subida, eu olhei para outra rua que descia e vi o tal animal que, na minha opinião, e pela forma que tinha e pelos meus conhecimentos, que na hora associei, era um lobisomem. Também lembrei das coisas que a minha avó me contara sobre essas criaturas, e justo naquele dia ela tinha me dito para não sair e nem ficar por aí. Porque era quarta-feira de cinzas e início da quaresma. Ela falava que quando se inicia a quaresma, tudo o que há de mal sobre a terra fica liberto para vagar. Eu até então era descrente sobre essas coisas, mas a partir daí passei a acreditar. Quando eu vi, eu não acreditei. Sabe quando você olha de relance e pensa ter visto algo e rapidamente muda o campo de visão e olha novamente para constatar se aquilo realmente está lá? Pois é, foi essa a minha primeira reação. Mas quando eu olhei de volta, a coisa ainda estava lá. As semelhanças eram de um ser humano, só que bem maior. Totalmente coberto de pelos curtos, aspecto corporal forte, e se locomovia como um cachorro, mas também como um ser humano. Quando eu percebi que era uma coisa real, com o skate embaixo do braço, fiquei com muito medo e comecei a andar mais depressa em direção ao fim da subida. Até então ele não tinha me visto, e por mais engraçado que vocês possam achar, ele estava depenando a árvore da calçada de um colega. Por qual motivo ele estava fazendo aquilo, eu não sei. Quando eu estava quase no fim da subida, eu comecei a correr em disparada para casa, sentindo calafrios e me arrepiando dos pés à cabeça. Foi aí que ele também me viu e começou a correr para cima. Eu fiquei apavorado e pensei, agora ou ele vai fugir ou vai me atacar. Pensei em ficar e tentar dar umas pauladas nele com o skate, mas o medo falou mais alto.
Então continuei a correr e a observar para onde ele estava indo. Vi que ele entrou no quintal de uma vizinha onde havia um pé de mangueira e também um pouco de mato na entrada que obstruía a visão. Lembro que quando eu vi, ele se encontrava de pé, mas quando começou a correr rapidamente, ainda deu uns 4 passos de pé e depois se voltou à posição de um cão, ficando sobre as 4 patas, que na minha opinião é melhor para desenvolver velocidade e tem então uma certa vantagem sobre a situação. O mais incrível vem a seguir. Ele, para entrar no quintal da vizinha, que era uma casa humilde, de chão de terra, pulou uma cerca de madeira alta de mais ou menos 1,30 m de altura, sem o menor esforço, como se fosse brincadeira. Então eu parei de olhar para ele e corri até chegar em casa quase morto, cansado, esmurrando o portão para minha avó abrir e olhando para todos os lados da minha rua enquanto ela não vinha para abrir, com medo da coisa ainda estar por perto. Foi aterrorizante, assustador. Então, quando ela abriu o portão aos meus gritos de "Anda logo, vó, anda logo, eu vi um bicho lá no estradão", que é um apelido que o povo dá para aquela avenida, ela me disse: "Vai, moleque, não te falei para não sair hoje?" Desde então eu passei a acreditar. No outro dia eu fui lá na casa do meu colega, bem cedo, e vi as folhas e galhos que estavam todos no chão. Perguntei para ele se ele tinha ouvido algum barulho e ele disse que não. E então eu contei a história para ele e foi o primeiro a rir e falar que eu estava mentindo. O ruim das pessoas é que coisas assim, extremas, extraordinárias, elas só acreditam quando veem por si próprias. Ou seja, com seus próprios olhos. No interior de Minas Gerais, há uma rica tradição de lendas e histórias folclóricas, e entre elas, existe também a figura mítica do lobisomem. O lobisomem é uma criatura lendária que, de acordo com a crença popular, possui a habilidade de se transformar em um ser híbrido entre humano e lobo, durante as noites de lua cheia. Uma das histórias mais conhecidas envolvendo um lobisomem no interior de Minas Gerais é a lenda do lobisomem de Araxá. Araxá é uma cidade localizada no Triângulo Mineiro, conhecida por suas águas termais e por abrigar o famoso Grande Hotel do Barreiro. É uma região muito procurada pelos turistas por toda a sua beleza e encanto. Mas eles não fazem ideia que durante as noites um ser monstruoso e muito temido ronda aquela região. Segundo a lenda, na região próxima à cidade, vivia um homem solitário e misterioso chamado Zé da Cabana. Ele era conhecido por sua aparência estranha e por se afastar da sociedade, vivendo em uma cabana isolada nas montanhas. Durante o dia, Zé da Cabana era um homem comum, mas, ao chegar às noites de lua cheia, todos diziam que ele se transformava em um terrível lobisomem. Os moradores da região temiam esse ser terrível e contavam histórias assustadoras sobre seus ataques aos animais da região, como também a aqueles que se aventuravam a vagar durante as noites de lua cheia. Dizia-se que o lobisomem era uma criatura feroz, com olhos vermelhos, brilhantes, que pareciam 2 brasas, e longos dentes afiados, capaz de correr rapidamente e emitir uivos aterrorizantes, capaz de gelar a espinha até do mais corajoso. A lenda ganhou ainda mais força quando foram encontradas pegadas estranhas nas proximidades da cabana de Zé. As histórias sobre o lobisomem de Araxá se espalharam pela cidade, causando medo e apreensão entre os moradores. Já cansados de viver nesse terror, alguns moradores da região resolveram investigar o mistério por trás desse lobisomem. Eles se embrenharam na mata durante uma noite de lua cheia, munidos de armas e lampiões.
Apesar do pavor que tomava conta de cada um daqueles homens, eles estavam dispostos a tudo para defender seus lares e famílias. A noite já ia alta quando, próximo à cabana de Zé, eles avistaram um ser monstruoso. Sem pensar duas vezes, eles abriram fogo. Vendo a investida daqueles homens, o ser medonho se embrenhou no mato, fazendo eles o perderem de vista. Depois de procurarem por mais um tempo, voltaram para suas casas desapontados por terem perdido o rastro daquele ser. E o mais curioso é que depois desse dia, nunca mais o Zé da Cabana foi visto na região. A lenda do lobisomem de Araxá persiste até hoje, passando de geração em geração, alimentando o folclore local. Embora não haja evidências concretas de que o Zé da Cabana era aquele lobisomem, a história continua a despertar curiosidade e arrepios nos moradores da região. Assim como essa, existem diversas histórias de lobisomens e criaturas sobrenaturais em diferentes regiões do interior de Minas Gerais. Essas lendas desempenham um papel importante na cultura popular, transmitindo tradições e crenças por meio das gerações. E você? Acredita em lobisomem?